Então, o líder que não está disposto a escutar verdadeiramente o que precisa melhorar, aceitar a sua vulnerabilidade, que nós somos vulneráveis, nós somos seres humanos, na verdade, e saber que a gente não sabe tudo, que a gente pode sim melhorar a cada dia, ele não é um bom líder. E a gente não tem como falar de cultura se a gente não falar de uma liderança forte. Esse episódio é um oferecimento Maria Fricote, Aguilar Advogados, Midas Macedo Ferro e Aço, Prisma Comunicação Integrada. O episódio de hoje começa diferente. Assim, entrega com amor. Olha só, olha, gente, ó. Delivery, coraçãozinho, porque é a segunda vez que ela tá vindo por aqui, né? Finalmente, e a né? terceira, como é, a gente passa boleto já, né? Além do sushi, tem um boleto. A terceira. terceira. E a gente já tá alinhando que a terceira com ela tem que ter o quê? Vinho. Tem que ter. E sushi, né? E sushi. Agora, sendo que pela primeira vez teve vinho, né? O negócio desregulou um pouco. Então, por isso que dessa vez a gente vai ficar sóbrio na água, entendeu? Porque o assunto é sério hoje, apesar da gente começar assim, na bandalheira. Acho que nunca mais eu falei essa palavra, uma bandalheira. O assunto é sério. Hoje nós vamos falar sobre cultura organizacional. E a gente vai já apresentar a nossa convidada, porque ela tá dando aula disso por aí. É verdade. Você já chegou numa empresa que se impactou com aquele clima pesado, tenso. Ou já chegou com aquela energia te contagiou. Você chega no Sushi Boulevard, meu amor, você já sente a energia de longe. E é graças a essa moça. E quando o Sushi Boulevard tá na área, a energia vem sushi, vem Natasha, vem tudo. Ela vem vestida de geisha, ela faz e acontece. De geisha, né? Ela sugeriu, eu disse, não, amiga, vem com uma roupa normal mesmo. Ela falou assim, como é que você... Nath, vem vestir. Como tu estiver confortável, Exato, sente bem. Tá super à vontade de Aí ela geisha, disse, eu né, vou de amiga? geisha. Eu vou de geisha, então, porque eu tava arigatô. Foi incrível. Foi incrível. Foi top. Vamos já falar sobre eu vivi evento. isso. Ei, gente, estamos aqui com Natasha, do Sushi Boulevard. Seja bem-vinda! Obrigada! Obrigada pelo convite. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Mas antes da gente começar a comer, vamos agradecer os nossos patrocinadores Midas Macedo Ferro e Aço, com entrega rápida e preço baixo garantido. Aguilar Advogados, sempre sendo parceiro estratégico do seu negócio. Maria Fricote, com os looks mais lindos. Que a gente sai de manhã, minha filha, vai tomar um vinho no final da tarde, tá elegante, fina, belíssima. Pode se abaixar, correr atrás da criança, pode fazer tudo. Belíssima e pronta. confortável, né, amiga? É isso. E Prisma Comunicação, com os painéis de LED espalhados pela cidade. Na melhor localização da cidade. Pra você anunciar seu negócio de forma criativa e sofisticada. É isso. É isso. Então vamos falar sobre cultura organizacional. Vamos com lá. a Natasha. Enquanto ela vai falando, eu vou abrir. Natasha, conta pra gente. Tu tem uma cultura muito forte, isso é uma coisa que a gente, assim, também sou empresária, tenho meu negócio, também tenho uma cultura muito forte lá dentro do escritório. A gente vai poder fazer uma troca muito legal aqui hoje, inclusive, porque eu acho que a gente tem uma empresa, a gente está falando de pessoas, as pessoas movimentam a nossa empresa. Então, se a gente não tiver aquelas pessoas abraçando o nosso sonho, se a gente não tiver essa galera engajada com a gente, pensando da mesma forma, querendo crescer junto, fica um pouco difícil. E para isso, a gente tem que fazer um jogo de cintura, porque a gente está tratando, deve ter mais ainda, um choque de gerações imenso, né? E a gente tendo que equilibrar a balança ali no meio de campo, né? Exatamente. Bem, primeiramente agradecer esse convite, é um prazer estar aqui com vocês, além de tudo são grandes amigas, então ter essa conexão torna até mais leve o momento, né? E a gente não encara isso como se fosse um trabalho, eu encaro realmente como um bate-papo com duas amigas para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre cultura organizacional. Papo de onça é isso. Papo de onça é isso, né? E assim, me chamo Natasha Paiva, não sei se todos me conhecem, mas eu vou passar aqui uma apresentação rapidinho, me apresentar. Muito bem. Já derrubei. Olha lá. Top. Gente, isso aqui é muito top. Ela mandou outro dia isso pro escritório, eu amei. Olha, Amei. aqui, É um ó. mini temaki, meu amor. Coloque isso na sua festa pra você arrasar. Eu já estou arquitetando para poder colocar mini temakis nas festas. Então, quando eu sempre me apresento como Natasha Paiva, sócia fundadora do Sushi Boulevard. E sou advogada de formação, advoguei por 12 anos. De vez em quando ainda advogo para os amigos. E parando para analisar qual é o meu propósito,
O meu propósito é cuidar de gente. Linkar pessoas com os seus propósitos e fazerem elas performarem na sua melhor função. Tipo, hoje, escalar o time na melhor posição. Exato, tipo um time de futebol. Sim. Hoje eu percebo que é esse o meu trunfo. Até porque eu não sei fazer sushi. A Paula até brinca, a Natasha não sabe fazer nem o ovo, né? Mas Paula, minha esposa, maravilhosa, linda, sempre falo. Só que eu entendi que eu não precisava fazer sushi, eu precisava entender de gente. E cultura é isso, exatamente como as pessoas lidam na empresa sem de fato eu estar lá. E todos os meus clientes, todos os nossos clientes, eles conseguem perceber o carinho que os nossos colaboradores passam para os nossos clientes, independente eu estando lá ou não. Acabou de chegar o sushi de vocês. Sim. E eu liguei lá pro nosso supervisor no delivery e falei assim, olha, eu tô indo fazer um podcast, manda um delivery aqui pra gente e eu gostaria que você escrevesse papo de onça. Sabe o que ele fez? Ele imprimiu a logo de vocês. Eu falei, cara, tu te superastes. E é exatamente isso. Eu pedi uma coisa e a gente entrega além da expectativa. Ou o tal do over delivery. E isso é uma cultura do Sushi Boulevard. Entregar além do esperado. Então, quando a gente fala de cultura, não é aquele papel bonito onde a gente coloca a visão, missão e valor. Que ninguém vai ler na maioria das vezes. Exato, na parede. Isso tem que ser verbalizado, é claro. Mas a cultura nada mais é do que como eles agem no dia a dia, nos corredores. E eu sou imensamente orgulhosa de como estamos construindo o Sushi Boulevard. Hoje tem quantos colaboradores? São 150 colaboradores. Minha Nossa Senhora. Divididos entre 7 operações, mais o administrativo. Eu digo 7 operações porque nós temos almoço e janta, que são equipes diferentes. E quem trabalha com 2 turnos sabe a confusão que dá trabalhar com um turno e trabalhar com outro turno, porque um acha que trabalha mais do que o outro não deixou para outro. Então a gente ainda tem que fazer todo esse jogo de cintura, como você falou, para que eles entendam que eles são equipe, né? Um time. E que nada adianta só um setor entregar e o outro não entregar. Uhum. É muito legal essa fala do que é a cultura, né? Porque às vezes a gente fala e as pessoas não têm realmente noção do que é. E faz muita diferença essa cultura forte, né? E ela tem que, de fato, corresponder à verdade. Porque às vezes está tudo na parede bonito, mas aquilo não está refletindo o que de fato acontece na empresa, né? Porque quando a gente faz a missão, valores, é o que a gente imagina, o que a gente quer para nossa empresa. Mas nem sempre a gente consegue espelhar aquilo na equipe e no clima que a gente tem dentro do nosso estabelecimento. E tu tens essa cultura muito forte, a gente acompanha. Acho que tem vários pontos que a gente pode listar, além de você estar com o time, de você fazer parte, de você mostrar que você é um deles, que você põe a touca, que você serve. Isso é uma cultura da tua empresa, porque nem todos os donos fazem isso, né? De estar presente no local. Além disso, de mostrar a equipe e mostrar o trabalho da equipe e valorizá-los como profissionais, né? De mostrar mesmo o que eles estão fazendo, estão ali na cozinha, eles estão fritando não sei o quê, e envolvê-los para aquilo, né? Para eles fazerem parte, realmente se sentir. Isso eu acho que é a coisa mais difícil. Que eles se sintam parte daquela sensação de pertencimento, que é o grande X da cultura, né? Tivemos um episódio recente agora, que foi a nossa primeira feirinha asiática do Sushi Boulevard. Eu tava. Foi sensacional. Foi incrível. E ver a entrega deles foi um sentimento que eu vou guardar no fundo do meu coração, e eu fiz até um vídeo disso. Eu arrepiei na hora, vendo a galera cansada, mas eles estavam entregando com tanto amor o que eles estavam fazendo, que todo mundo se sentiu parte daquilo dali e sabe que a gente precisava que eles estivessem engajados para que realmente a gente continuasse entregando para o nosso sushi para os nossos clientes o que a gente sempre se propôs, e começar a escutar falas deles mesmos. Já começa a se tornar rotina da própria fala deles, falando assim: estamos aqui para entregar o melhor para os nossos clientes. Que orgulho já não partir mais só
de mim e do meu sócio, né? Na verdade, escutá-los falar... Como se fossem vocês. Porque como hoje eu falei pra eles, eu pareço uma mãe babono, né? Eu disse no primeiro podcast de vocês que ainda não sou mãe, eu tô devendo, acho que no próximo podcast, talvez, Deus quiser. não vai ser esse do vídeo, mas no próximo eu vou estar aqui com o bebê na teta, mas Estamos querendo. eu vou ser essa mãezona e eu já trato eles como uma mãezona com orgulho. Então eu posto, eu gravo, falo, o que tu tá fazendo? Me conta aqui. Então eu trago eles pro jogo. A partir do momento que eu trago eles pro jogo, eu trago o senso de pertencimento, da responsabilidade. E isso é cultura. Mas é muito importante falar e salientar, quando falamos de cultura, que o regime interno a gente precisa estar constantemente analisando e tudo mais. Mas cultura, os valores são inegociáveis. Né? Então a gente precisa falar também o que a gente não aceita, não tolera, e pode ser o melhor colaborador tecnicamente, mas se ele não tiver alinhado com a cultura do Sushi Boulevard, ele vai ser desligado, porque às vezes a gente, dessa situação, nesse apagão de mão de obra que a gente está vivendo, às vezes a gente se coloca numa situação de engolir certas situações em detrimento de um colaborador que está fazendo mal para uma equipe toda. É porque uma maçã podre destrói o time. Exatamente. E a gente percebe que a gente não pode, em hipótese alguma, tolerar isso daí. Porque senão, aqueles bons vão pedir para sair. E assim, é fácil verbalizar, de demitir e tudo mais, mas a gente também tem que olhar o outro lado, que são os custos de uma demissão. A gente sabe o quanto isso é custoso. Então agora o Sushi Boulevard começa a trabalhar com uma maturidade maior, trazendo orçamentos para que a gente possa ter decisões mais céleres nesse sentido, né? De, olha, detectamos, vamos demitir. Temos caixa para isso. Justamente para poder não só estar falando aqui para vocês, mas também estar podendo agir na prática, que a gente não vai tolerar. De fato, a rescisão pesa, né? E acho que ainda pesa mais a falta daquela pessoa, porque é muito difícil repor com a mesma qualidade de trabalho, né? Eu sei que a gente não treinamento, pode... é tudo, né? Até entrar no circuito oficial aí apresenta muita tudo coisa. de novo. Exato. Mas tu tens aí, como é a tua estrutura de empresa? Pra gente ter uma noção. Porque eu vejo assim, é difícil a gente passar a nossa cultura quando a gente não tá lá do lado. Mas é difícil estar do lado de 150 colaboradores, né? Sim. Então, como é a tua estrutura? Tu tens, claro, os líderes de cada unidade. Fala um pouquinho de como tu faz esse organograma. E eu queria até que ela falasse um pouquinho antes, porque eles começaram ali pequenos, né? A gente falou isso no primeiro episódio. E eles deveriam ter quantos colaboradores? 10, 8? 15, 16. Né? E agora para 150. Então, tipo assim, quando foi que tu viu a necessidade de começar a implementar isso para que isso girasse hoje, né, com crescimento? E aí, como é que ficou? Eu tenho uma memória muito latente do que aconteceu comigo, que foi a minha virada de chave, onde eu tinha uma estrutura totalmente diferente do que ela é hoje. Eu só tinha um gerente para todas as casas, né? E eu me vi numa situação onde ele precisou sair. E aí eu treinei ele, porque a gente tem essa cultura também de promover pessoas internas, né? No caso, ele era um atendente, detectei que os valores dele era muito parecido com o nosso, e aí trouxe ele para essa realidade. Então ele era atendente, depois ele foi para caixa, depois ele foi gerente de uma loja, gerente de outra loja, até que eu vi que depois de 5 anos treinando essa pessoa, formando essa pessoa, ele precisou sair. Até hoje a gente se fala, foi me visitar na feirinha e tudo mais, mas ele precisou sair porque ele quis voar para outra área, porque ele estava fazendo psicologia e tudo mais, e naquele momento ele precisou parar. Foi aí, gente, quando eu me vi sem chão. Porque, como você falou, imagina só, você treinar uma pessoa e quando você vê, você não tem ninguém. Foi quando me deu o estalo que eu falei, bem, eu não vou conseguir escalar se estiver sozinha, se estiver somente na minha cabeça. Então foi aí que, respondendo a tua pergunta, eu comecei a construir
numa base para quê? Eu tenho gerente de loja, eu tenho supervisor de turno. Então, eu tenho turno da manhã, eu tenho turno da noite com supervisores. Então, cada loja que tem os 2 turnos tem 2 supervisores e eu tenho o gerente da loja e eu tenho o gerente geral. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho backups. Eu tenho backups. E aquelas pessoas têm projeção de crescimento. Perfeito. O que é mais importante, né? Que também... E aí, além disso, eu tenho em cada setor o atendente responsável, o chefe do sushi bar, o chefe da cozinha. Então, a gente começou a colocar gestores em cada setor para que a gente conseguisse disseminar essa cultura. E aí, fazendo uma estrutura muito maior, tendo uma estrutura hoje muito maior, hoje nós contamos com o RH. Temos uma gestora de RH, uma gerente de RH, onde ela é responsável por o departamento pessoal, o DP, mais o RH como um todo, e ela tem a equipe dela. E foi com a vinda dessa contratação de uma pessoa mais técnica, que na época ela era só a nossa consultora, a gente detectou a necessidade que eu já não conseguia mais fazer isso sozinha. Eu precisava pensar na parte estratégica, eu não podia estar de forma excessiva operacionalmente, né? É a contratação dela. E aí a gente começa a treinar os líderes, todos esses líderes que eu falei, gerente, supervisor, atendente responsável, chefe de sushi bar, chefe de cozinha, e nós temos além disso o nosso chefe de produção, que fica responsável pelas nossas receitas e tudo mais. Então, nós temos hoje cada um no seu quadrado e cada um tem de uma forma clara qual é a sua função, quais são seus objetivos e como é que você vai demandar para o seu time. E no final de tudo, a gente senta e alinha para que todo mundo esteja na mesma página. Porque, como eu digo muito, a estratégia de uma cultura é sempre a gente estar ali com o parafuso, né? Apertando. Não é fez a cultura Até porque não pode ficar engessada, porque muitas coisas vão acontecendo no meio do caminho que tu vai precisar fazer alteração, adaptação para cada situação. E tu defines assim com eles, olha, essas aqui são as prioridades do Sushi Boulevard. Tu tens assim listado, isso aqui é inegociável. Você olhando o Sushi Boulevard, você me conhecendo, conhecendo meu sócio, o Breno, conhecendo a nossa estrutura, a nossa entrega, eu queria escutar de ti. Que é o que eu acho, né? O que você acha? O que é a cultura? Bora ver se a tua cultura tá batendo. Exato. Será porque isso é um exercício, né? Pra saber se a cultura tá só na tua cabeça ou se ela existe, né? Exato. Agora eu te peguei, viu? Bom, eu sou uma cliente fiel, assídua, eu não peço sushi de nenhum outro lugar. Não tem essa chance. Até porque o Breno, antes de eu conhecer a Anastasia, o Breno já era primo do meu marido e a gente realmente gosta. Não é só porque é família, não. Porque também a gente não ia comer coisa ruim, né? Lógico que não. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. E eles nem iam precisar saber, né? Se pedisse de outro lugar. Mas eu sou uma cliente de delivery, né? Sim. É muito difícil eu ir. E eu já fui muito no rodízio, mas é maravilhoso, recomendo. Mas eu sou cliente de delivery, porque é mais durante a semana e tal. Sim. E aí eu acho que, claro, não tem como não ter como prioridade qualidade, né, do alimento, até porque você tá lidando com a alimentação, então tenho certeza que é limpo, é seguro, que a procedência, né, é garantida. É um sashimi, imagina, cru, né? Tu sente também quando chega na tua casa o frescor? Sim, chegou aqui, tá uma delícia, fresquinho, gostoso. Os ingredientes são de primeira, né, a gente vê a qualidade. O atendimento, mesmo no online, a gente sabe que o atendimento tem que passar aquela energia no online, então eu acredito que a qualidade, o atendimento e por acompanhar as redes sociais, né, eu acho que é o engajamento também da equipe e a valorização dos profissionais que estão envolvidos naquele negócio. Eu diria também a humanização, eu acho que é uma coisa muito forte. Primeiro porque tu humaniza quem tá trabalhando lá contigo, tu humaniza o sushi. A marca? A marca, quando vocês se colocam à frente disso e na entrega. Né? Quando a gente recebe, vai sempre estar aqui, olha, tem um negócio, sorria, seu sushi chegou, é gostoso pra caralho. Tem um monte de termozinhos que a gente fica se conectando de alguma forma com quem tá lá dentro, né? E a gente recebe isso de uma outra forma do que só uma caixa de qualquer forma. Então a gente vê o cuidado na entrega. Tu não precisaria, talvez, fazer uma entrega dessa forma, gastar mais dinheiro, provavelmente, na produção desse tipo de material. E esse cuidado, com certeza, numa embalagem
faz uma diferença absurda. Com certeza. Vocês acertaram, né? Isso tudo eu poderia dizer que é respeito com o próximo, com o ser humano. A partir do momento que eu me proponho a entregar o melhor, me proponho a fazer melhor, porque eu respeito o teu dinheiro, eu respeito o teu tempo, eu respeito que você tirou dali para poder nos prestigiar e você merece ter todo esse carinho que a gente entrega, seja online, seja presencial. Então, o respeito é a base de tudo. Essa humanização, a gente faz questão muito de ser transparente, né? Então, percebo que ao passo que a gente vai amadurecendo como pessoa, como profissional e como empresa, a gente consegue, hoje em dia, passar com tanta transparência para os nossos colaboradores e para os nossos clientes também, o que a gente quer, onde a gente quer chegar. E é exatamente isso, sempre alinhando as expectativas. E graças a Deus, nós temos uma licença poética de fazer o que a gente quiser fazer. Teve a feirinha, a gente colocou comida chinesa, a gente coloca comida tailandesa, né? E a gente tem essa licença poética porque a gente ganhou a credibilidade tanto dos colaboradores que engajaram com a gente. Teve colaborador meu, eu passei 36 horas acordada, gente, para poder entregar o melhor. Isso quer dizer que é saudável? Não, mas aconteceu uma situação pontual e que eu tinha um time ali engajado comigo. Eu não vou conseguir fazer sozinho o Sushi Vou Levar. Mas eles sabem que é algo pontual e que eles vão ser recompensados por isso, porque nós temos respeito a eles, né? E eles queriam fazer parte. Curioso que eu tenho um vídeo de uma colaboradora que ela estava chorando, eu peguei ela chorando, porque ela não tinha feito o viradão com a gente na madrugada. Ela falou assim, eu não acredito que não me colocaram para fazer o viradão e eu tô aqui há 9 anos com vocês, eu queria fazer parte desse momento. Eu falei, minha amiga, você tem história para dar e para vender com a gente preferiu te deixar descansando em detrimento disso daqui, mas vão ter outras oportunidades. Você estará escalada na próxima. Então eles estavam, né, ávidos para poder fazer parte daquele momento, mas isso tudo por conta da responsabilidade que a gente tem com eles, com os nossos clientes. Essa segurança alimentar, minha amiga, eu te falo, com olhos fechados e com segurança absoluta. Qualquer um pode visitar o Sushi Vou Levar, a gente abre as portas e você vai ver a nossa procedência, porque isso é muito importante de falar, tá? Com certeza, a pessoa tem uma intoxicação alimentar. Exato. E eu também esqueci de falar do feedback, não sei se por ter proximidade, sempre que a gente conversa, tu tenta arrancar alguma coisa de mim, acho que sabe que eu consumo com frequência, eu não, sempre não é que só me isso, pergunto... não, é porque tu fala. Não, mas eu sempre pergunto, sim, você quer ser que eu seja educada ou sincera? Interessa, eu quero a verdade, porque hoje alguém falou isso pra mim. A Duda, do nosso marketing, ela falou assim, o que eu aprendi com o Sushi Vou Levar? Que a cada dia vocês querem melhorar mais. Então assim, o feedback, ele é a válvula para que eu consiga melhorar todos os dias. Imagina só, parece meio clichê, mas imagina só, se cada dia eu mudar 1%, 365 dias melhorando num ano, minha amiga, é surreal. É surreal. Mas isso tudo eu deixo eles num ambiente muito seguro para que eles possam falar e se sentir tranquilos de que eles podem errar. Nós temos uns grupos. E há muitas pessoas na internet que falam que grupo de WhatsApp não é a melhor ferramenta. Mas para mim é a melhor ferramenta porque funciona. O meu público interno funciona com o WhatsApp. Então não adianta eu querer também colocar uma dificuldade que eles não vão conseguir gerar aquele engajamento. Então a gente tem grupos de WhatsApp, então eu tenho relatórios, tudo que acontece na operação daquele dia, seja de manhã, seja de noite. Cada supervisor tem a responsabilidade de passar o que aconteceu no turno, com o nome do cliente, com o telefone do cliente e o que aconteceu, se foi erro nosso, se foi uma falta de educar o cliente para o nosso sistema, né? Se a gente pecou em algum lugar, e eu sempre trago a responsabilidade aqui, o que a gente pode fazer para melhorar, para que não aconteça novamente. Sim. Mas eu pude perceber que, é claro, que cada vez que acontece alguma coisa, eles precisam saber que eles podem errar. É o tal do ambiente seguro. E eles precisam saber que a partir disso que acontecem as melhorias. E com isso a gente consegue ajudar. Eu não tô
24 horas com eles, até porque senão eu iria endoidar e adoecer. Eu não posso estar na operação de manhã, de tarde e de noite, né? Então eu peço para eles, escrevam tudo o que acontece, porque é essa ferramenta que eu vou conseguir ajudar vocês e a gente disparar para cada setor tomar suas providências, entendeu? E deixá-los nessa posição de conforto também é que torna a inovação suscetível de acontecer. Então o Sushi Boulevard, ele é aberto a inovações, a testar melhorias, como vocês mesmos. Eu cheguei aqui com uma roupa, tá, gente? Eu tava toda de laranjinha e tudo mais, porque quem me olha fala assim, olha o sushi ambulante. Aí a Jai, que já tem intimidade, a Toya falou assim, vem cá que eu vou te vestir, tarará pererê. Ah, era pra eu ter vestido de laranja, nem pensei Não, nisso. tudo bem, calma. A minha calcinha é laranja. Então, assim, se eu fosse outra, eu te falo assim, não, esse é meu jeito, eu tô vestido. Não, por que não? Por que não tentar coisas novas? Por que não colocar um acessório novo? Por que não colocar um bilhetinho melhor? Por que na hora de se apresentar nos eventos, e já estamos estudando SB Eventos, por que a gente não pode melhorar a nossa entrega? Entende? E eu acho que vocês realmente buscam melhor. Eu lembro uma vez que eu estava no aniversário, aí tu perguntaste alguma coisa, eu falei, eu acho que, sei lá, tal coisa é muito grande, quando a gente põe na boca, a gente não consegue mastigar direito. Aí eu lembro que tu falaste assim, mas se eu diminuir, vão reclamar. Eu falei, então diminui e aumenta a quantidade da porção, né? Sim. Aí eu acho que tu ficaste com isso na cabeça. Sim. No mesma noite, de madrugada, ou então de manhã cedo, ela saiu do aniversário, foi lá pra cozinha testar a minha sugestão. Mandou. Olha, Toya, pede, já foi ajustado. A gente tinha mudado a dose, já tinha diminuído. E foi muito bacana. E eu vi, poxa, ela imediatamente foi atrás de resolver. E eu não sei se tu sente isso, é uma coisa que a gente conversa muito com as pessoas. As pessoas têm medo desse julgamento, né? De ficar falando, de estar, tipo assim, achando que vai criticar, achando que a pessoa vai receber, porque não é todo mundo que tá aberto a receber. Não. Entendeu? Primeiro espera a pessoa perguntar, né? É melhor. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a pessoa tá achando que tá arrasando, sabe por quê? Todo mundo chega e... Olha só, ninguém chega e fica criticando, porque fica esperando que alguém pergunte. Porque é chato. Tá, mas aí tu tá sendo elogiado, Pra ti, tu tá fazendo melhor. Tu tá abafando. Tu tá abafando. Entendeu? Teve uma vez, eu acho que eu contei isso em algum episódio já, que eu fui numa festa, fui ver um salão de festa infantil, que era muito antigo em Belém, eu queria fazer aniversário das minhas filhas, e chegou lá, eu fui com a cerimonialista, né? Tinha contratado uma. Chegou lá e falei, vocês pretendem mudar essas cadeiras? Eu posso alugar outro tipo de cadeira, que eu acho essa cadeira antiga, não sei o quê. Não, essas são nossas cadeiras, não sei o quê. Aí a decoração, começou a me limitar na decoração. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa importante pra mim é o visual. Eu quero que a decoração era Ana e Elza, e aí eu queria lilás, eu queria um tema do novo filme, eu não queria do antigo. E ela não tinha, eu falei, eu me proponho a fazer os tules, eu tinha visto umas coisas que eu ia conseguir fazer. Não, a gente não aceita, não sei o quê. Aí eu fui me encacetando com aquilo. Aí eu virei e disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, tá abrindo salão de festa infantil a rodo em Belém. Se vocês não se atualizarem, vocês vão ficar pra trás. Tá? Eu estou me dispondo, mesmo pagando a decoração, a trazer coisa de fora para ter a decoração que eu quero, para eu ficar satisfeita com a festa que eu estou fazendo para as minhas filhas. Eu estou sugerindo alugar cadeiras, eu estou sugerindo isso, e vocês não estão querendo fazer. A cerimonialista faltou se enterrar do meu lado. Passou uns 3 meses, ela mandou, oi, tudo bem? Antes ela lá, ninguém nunca reclamou disso, é só você que tá reclamando. Todo mundo elogia que o meu espaço é maravilhoso, que realmente a comida deles é maravilhosa, que a comida é maravilhosa, não sei o que. Aí eu falei, tudo bem, mas eu estou lhe pontuando as coisas que estão acontecendo, entendeu? Eu não tô falando sem argumento. Sim. Mas se você recebe, se você quiser, e tá tudo bem. 3 meses depois ela mandou uma mensagem, olha, escutei tudo aquilo que você me falou naquele dia, fui pra casa, conversei com meu marido, com meu sócio, sei lá, e acabamos de fazer uma reforma. Eu estou mandando as fotos de como ficou o ambiente, graças pontualmente à sua reclamação, porque não teve uma outra pessoa. Mas eu entendi que você estava fazendo aquilo para que a gente melhorasse. E eu espero ter a oportunidade, novamente, de você fazer um outro aniversário das suas filhas comigo. Legal. E mandou o vídeo, não sei o que. Eu teria até hoje a mensagem guardada. Legal. Entendeu? Mas olha só, se eu não falasse,
ela não ia mudar nunca o espaço dela porque estava todo mundo elogiando. Então, assim, eu acho que a gente só tem a oportunidade de mudar, de fazer diferente, de inovar, se tiver alguém te movendo para isso. Se tiver as críticas, porque, gente, se tudo fosse perfeito, as coisas não iam para frente. Se eu e tu pensássemos a mesma coisa, o nosso podcast não estava mudando toda a temporada de fazer a mesma coisa. Dizer, não, tá bom, olha, foi um sucesso o primeiro, para que a gente vai mudar para o segundo, fazer diferente? Por que a gente fez novos quadros esse ano? Então, para que a gente vai fazer diferente se a gente tiver o mesmo pensamento? Então, a importância, né, disso. Só que as pessoas têm que saber escutar, né? É o tal do ego do empreendedor. E não tá? é legal escutar uma crítica, mas é importante. Não é legal, mas aí quando a gente fala de cultura, a gente também não tem como deixar de falar de liderança. E liderança que não quer aceitar opiniões verdadeiras, ele não é um líder. Né? Porque eu postei hoje, inclusive, um cardzinho onde tinha uma fila de gente para escutar opiniões que não... Desagradáveis. Agradáveis, isso mesmo. Opiniões agradáveis, todo mundo na fila, opiniões agradáveis, e numa fila que não tinha ninguém, que eram opiniões verdadeiras, né? Então, o líder que não está disposto a escutar verdadeiramente o que precisa melhorar, aceitar sua vulnerabilidade, que nós somos vulneráveis, nós somos seres humanos, com certeza. na verdade, e saber que a gente não sabe tudo, que a gente pode sim melhorar a cada dia, ele não é um bom líder. E a gente não tem como falar de cultura se a gente não falar de uma liderança forte, né? E ser forte é isso, ser vulnerável também faz parte do negócio. E eu vejo muito que existem pessoas com um ego muito inflado, né? Que é aí se ofendem muito rápido também. Aí que começa a acabar a empresa. Sabe quando você fala assim, eu já cheguei lá? Quando você tem esse pensamento, eu já cheguei lá, acabou a tua empresa. É a confiança excessiva, né? Eu lembro meu pai, quando eu comecei a dirigir, ele falava assim, não te preocupa, que tu só vai bater o carro quando tu achar que tu sabe dirigir. E é verdade, quando tu tá confiante, pronto. Aí hoje em dia eu bato o carro todo direito. Mas quando eu tava... Mentira, que eu tava aprendendo, eu batia também. Mas não era nada assim, realmente porque você tá tão concentrado e dedicado naquilo e querendo aprender e melhorar, que você, não é que não erre, né? Mas você tá mais consciente do que tá fazendo. Natasha, tu tem canal de denúncias na empresa? Sim, temos, e inclusive agora por conta da NR01, a questão das situações psicossociais no ambiente de trabalho, temos agora a Patrulha SB, que é um movimento onde a gente elegeu pessoas daquela unidade para que ela comece a tratar sobre aquele assunto, recebendo as devidas orientações do nosso RH. E aí o RH já está fazendo o trabalho de passar em todas as unidades, onde nós temos o canal de denúncia, temos o telefone de denúncia e temos o e-mail também. Então a gente começa a abordar, como eu falei da maturidade, de uma forma muito clara e transparente, para que todo mundo veja as nossas ações e também aonde eles podem nos acessar. Né? E tem denúncias? A galera sente a confiança em fazer isso? Sente. Começou agora, tá? E a gente deixa eles muito tranquilos, mas a gente também precisa pontuar que nem tudo é assédio, né, gente? A gente precisa dizer o que não é assédio. Pegar uma advertência. Se você não... Depende do jeito que você fala, é claro, depende de como aquele líder ali, aquele gestor tá aplicando, sem situação vexatória e tudo mais. Mas pegar uma advertência, você ser cobrado por metas, né? Você... inerente ao trabalho, isso não é denúncia. Teve um colaborador que foi lá pedindo para sair porque ele ficou chateado com o líder dele, porque ele tinha chamado a atenção, porque ele faltou 2 dias e ele tinha sumido. E ele queria que o líder dele perguntasse como é que ele estava e tudo mais, PPP. Sendo que ele não avisou que ele ia faltar, sendo que ele sumiu e ele queria contrapartida. Então, esclarecemos, começamos a colocar e desconstruir a fala dele ali, mostrando, olha, mas vem cá, você apresentou seu atestado? Você falou que você ia faltar? E como foi que ficou sua equipe? Então vamos lá, vamos parar para olhar para o próprio umbigo e nem achar que nem tudo tem que causar denúncia. Porque ainda tem isso, tu falou, porque o jeito que a pessoa fala e o jeito que a pessoa recebe. Exato. Ninguém fala sobre isso, né? Porque a pessoa pode estar falando realmente ríspida, pode estar coisa, mas às vezes está falando tranquila, mas a forma que tu é criado, a forma que tu vive, o meio que tu vive, que influencia completamente, vai te fazer receber aquela informação
da forma que tu vê a vida. Exato. Entendeu? Então, às vezes, a gente pode falar da melhor forma possível, mas as pessoas vão falar, essa pessoa tem raiva de mim. Ela tá falando assim por causa disso, não sei o que, e começa as fantasias, perseguição, não sei o que, não sei o que. E isso tudo envolve todo o meio que a pessoa vive, né? Perfeito. E aí nós temos uma equipe hoje multidisciplinar que dá todo esse apoio. Mas aí vocês param para pensar, e as empresas pequenas que estão começando, né? Não tem dinheiro para talvez fazer isso. Eu fiz isso, nós temos 9 anos de Sushi Boulevard. Eu fiz isso há 7 anos e meio, sozinha ali na frente, junto com o Breno e tudo mais, mas fazendo essa escuta ativa. Então, às vezes, você parar para escutar o colaborador te custa 0 centavo, exceto, lógico, o seu preparo e tudo mais, mas escutar o próximo. Quando você fala de valores, você fala de cultura, olhar o outro como um ser humano, como a própria palavra já diz, né? Então, a gente faz muito isso, de escutar. E aí, isso tudo vem com um preparo e eu não deixo de falar 2 coisas por onde eu passo. Para eu cuidar de 150 pessoas, eu preciso estar bem comigo mesma. Não é verdade? Para isso, nós precisamos ter autoconhecimento. E o autoconhecimento vem também, eu faço terapia há 8 anos e eu me acho uma outra mulher depois que eu comecei a ter o autoconhecimento. Exatamente, aquela pessoa fala comigo, não é sobre mim, é sobre ela. Mas isso tudo a gente começa só a perceber depois que você... E a gente tem que trabalhar muito isso com a gente atende o público, né? Exato. Porque é muito comum a pessoa chegar lá revirada. Cliente, a vendedora, no caso, né? Tem que segurar a bola, não dá pra ela rebater, porque ela tá no ambiente de trabalho, aquela é uma cliente. E a pessoa chega e uma coisa que eu sempre falo, não foi sobre você não pode internalizar. Exato. Mas como a pessoa tá numa posição que ela não tem como reagir, ela vai precisar escutar aquilo e abafar, né? É uma situação bem chata do caso das minhas vendedoras E aí, só que aí eu volto para uma situação que aconteceu. A gente na posição de empresa que está recebendo toda essa avalanche, às vezes, do sentimento que a pessoa, às vezes, descarrega na gente, eu acredito que ela tem que ser limitador também. Só que já aconteceu de um cliente tratar mal o meu colaborador, ele proferiu palavras de baixo calão e tudo mais, e sim, teve um assédio moral ali do cliente, onde foi questões de gênero, né? E aí, prontamente, o colaborador nos passou, eu prontamente fiz uma denúncia contra o cliente. Não vou aceitar. Eu protejo os meus colaboradores, né? Então, assim, vamos lá. Cliente tem razão? Até a página 2. Né? Vírgula. A partir do momento que vocês não mexam com os meus meninos, porque eu não vou aceitar. Eu sou uma mãe feroz, né? E o outro ponto para ter toda essa bagagem é sentar na cadeira de aluno, né? É saber ouvir, é buscar cursos, é ler. Eu vi que vocês fizeram com o Marcelo Magalhães, inclusive sou aluna do Boa Ventura Lab, né? Sentar na cadeira de aluno e escutar com o meio que a gente vive, como é que eu posso melhorar? Hoje em dia eu sou conselheira da Brasel, o que me faz estar no meio de donos de bares e restaurantes, e eu tenho muita responsabilidade também. Em parceria com a Aguilar Advogados. Exatamente, da Brasel, da Aguilar Advogados, exatamente. E eu tenho muita responsabilidade também em poder passar algo construtivo para essas pessoas que estão me escutando. A partir do momento que eu me coloco nessa cadeira aqui também para ser escutada, eu preciso estudar muito, gente, né? E às vezes a gente olha o empreendedorismo simplesmente como abrir e fechar uma empresa e que a gente acha que a gente tem que estar ali servindo e tudo mais. Sim, pontualmente, eu defendo muito a gente estar na operação de forma pontual, de forma estratégica, para poder sentir as dores do que acontece ali na operação, porque é dali também que sai muita coisa de melhoria. Então eu preciso ter a empatia, de fato, de saber o que está acontecendo, mas de forma estratégica. Coisa que no início eu fazia ali, era dia e noite, eu estava ali com os meninos trabalhando mesmo, fazendo aquilo mesmo, mas não olhando de forma estratégica aquela posição. Exatamente, exatamente. E aí eu comecei a estudar e eu comecei a perceber que,
tem que ser de forma estratégica. Você não pode se perder na operação, porque senão você não sai dela. Exato. Nunca mais, né? Exato. E eu sou diferente da maioria das pessoas que não conseguem terceirizar. Meu marido sempre diz que eu sou Ela a pessoa terceiriza tudo. Terceiriza tudo. Não, eu e ele, tá? Mais eu vou falar agora mais do que ele. Mais do que eu deveria, eu terceirizo. Mas a maioria dos empresários, né, faz porque acha que ninguém vai fazer E como ele. Exato. Então acaba se envolvendo em assuntos que já era pra ele ter passado adiante, né? Quando a gente se mete na operação. Eu ainda peco com isso, bastante. Mas aí eu vejo que quando a gente começa a colocar, eu tô no momento, eu digo que o empresário, ele é um gerúndio, a gente tá construindo, fazendo, é um processo, né, constante de melhoria. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar processos, parece coisa de livro, mas real, processo. A partir do momento que a gente consegue visualizar o organograma, o fluxograma, e a gente consegue detectar todos os processos, a gente consegue as coisas rodam, com certeza. fluir e delegar. Delegar é diferente de delargar. É mais fácil de passar adiante depois, né? Porque a gente tem muita entrada e saída de pessoas. E aí, essa é a minha dificuldade em manter a cultura, porque quando eu tinha uma equipe que ficava mais tempo, trocava uma, mas já tinha a grande maioria que já estava lá, então a uma que chegava logo tinha que, né, dançar conforme a música, porque a maioria já estava há mais tempo caminhando daquela forma. E quando a gente começa a trocar e a gente tem uma equipe muito nova, essa questão da cultura realmente está sendo revisitado o tempo inteiro. E a gente tem que revisitar, e é cansativo, porque a gente volta pro início, porque a cultura é a nossa base. Então a gente tem que falar o básico, o número 1, tudo de novo, e educar aquelas pessoas para trabalharem da forma que a gente quer. Lá dentro do escritório, eu consegui já desenhar processos de absolutamente tudo, só que tem um ponto que eu fico segurando lá, sabe? Qual é? Que é o financeiro. Entendeu? Eu tenho uma dificuldade já, eu acho que de tanto ver os empresários que a gente divulga sendo enganados, sendo roubados, não sei o que, não sei o que. Então, eu fico me segurando. E como eu sou a responsável, então esse daí eu tenho dificuldade. O resto, os processos, é tudo desenhado, de tudo. Inclusive do financeiro. Entendeu? Mas eu não consigo sair dessa operação. Aí eu fico presa a ela. Eu acho que ninguém vai conseguir fazer melhor do que eu. Sabe, que a gente tá seguro porque sou eu que cuido disso. Entendeu? Então, isso daí eu tenho uma dificuldade. Ao passo que tu vai começar a escalar, a gente não dá conta de tudo, né? Não, hoje eu tô numa situação que eu não tenho mais condições de ficar de nenhuma hipótese nessa função, entendeu? Aí eu sugiro colocar os indicadores e fiscalizadores, ou fiscalizador. Eu vejo isso como solução, entendeu? Aí tu coloca alguém pra gerir ali, e aí tu tem um fiscalizador disso daqui, e alguém vai ter que prestar conta contigo. Mas a gente sabe que é um assunto muito delicado. Não, esse aí realmente é o calcanhar de Aquiles, assim, meu, total. Natasha, e para tratar de cultura na tua empresa? Tu tens o quê? Uma reunião mensal? É uma reunião por mês com cada equipe? É uma reunião com todo mundo? O que tu fazes assim para tu manteres? Eu sei que a gente é dia a dia, a cultura, né? Não é assim, nossa, uma vez no mês eu vou passar a cultura da empresa. Mas tu voltas assim em questões, toda reunião tu falas, como é que tu fazes isso? Então, como a gente já tem essa equipe multidisciplinar, a gente já existe hoje um calendário onde toda sexta-feira os gestores estão dentro do nosso escritório. Inclusive, eu até convido vocês para irem no nosso escritório. A gente tem um auditório onde a gente recebe essas pessoas e a gente tem um cronograma como se fossem aulas. Treinamentos para que a gente pudesse passar a nossa cultura em tópicos para eles. Então, toda sexta-feira existe o encontro de líderes. Então, aquelas pessoas que estão ali com aquelas funções de liderança vão para lá. E aí, no sábado, na nossa operação, eles têm a reunião com os liderados deles. Então, a gente treina os líderes e os líderes... Na sexta e no sábado. E cada semana é diferente, tem novas... Sim, são novas pautas e tudo mais. E o que é legal... E aí eu preciso pegar feedback. Já acontece na operação no sábado, porque é quando ninguém folga no sábado, que é o dia de maior volume, sexta e sábado ninguém folga. Então no sábado acontece essas reuniões.
E aí eu comecei a escutar, falando assim, e aí, como é que tá a reunião de vocês no sábado? Que a gente implementou. Como é que tá a reunião de vocês no sábado? Aí eu comecei a escutar aqui um murmurinho. Ah, sempre falam a mesma coisa, não tá legal, a gente não vê eficiência de nada, não tá só legal. pra fazer a gente perder tempo. Exato. Falei, beleza, então tá. Sem eles saberem, eu falei, eu vou participar da reunião deles dia de sábado. Tirei 4 sábados, ou seja, eu fui um mês constante pra ver o que estava acontecendo na reunião deles. E eu sou muito inquieta. E aí eu queria só observar, mas eu acabei entrando porque, de fato, não estava legal. Eles não tinham feito uma pauta, não tinham feito a objetividade do que você quer com aquilo. Então eu percebi que eu precisava entrar. Entendeu? É quando a gente fala assim, porra, eu preciso revisitar. E foi quando eu comecei a frequentar com eles, dei de novo o mod como eu gostaria que fosse feito. E aí, o que acontece? Na nossa reunião, a gente colocou, eu fiz uma reunião onde eles tinham um mesão aqui e eu coloquei uma cadeira bem de cabeceira. Aí eu falei, vocês sabem quem vai sentar aqui? Aí todo mundo, a senhora, não sei o quê. Eu falei, não. Aí eu já tinha pego um papel, né? Escrevi cliente. Quem é que paga a nossa conta aqui? É ele quem senta na cabeceira, é o cliente que paga a nossa conta aqui. E aí, depois, eu cheguei numa tarde lá qualquer, no sábado, para ver o que estava acontecendo, desci do carro. O que eles estavam fazendo? Foi lindo de ver. Lá estava o cliente escrito na cabeceira, eles estavam fazendo reunião. O pessoal do salão estava fazendo reunião, eu entro no sushi bar, o chefe do sushi bar tá fazendo reunião e o chefe da cozinha tá fazendo reunião, porque é tudo muito rápido também, então a gente tem 30 minutinhos, 40 minutinhos pra gente se alinhar para falar o que aconteceu. E isso a gente conseguiu fazer em todas as unidades. Isso é cultura. A partir do momento que eles conseguem passar pra base como é que a gente gostaria de fazer, sem eu estar lá. E aí eu recebo foto no WhatsApp, porque eu também fiscalizo. Olha, e aí, cadê a foto? Mas eu não preciso mais porque eles já mandam. Todas as unidades colocaram na cabeceira o cliente. Entendeu? Então, assim, os rituais são importantes, né? Aquilo dali de colocar uma cadeira escrito cliente, eles vão lembrar daquilo dali sempre. E outro exemplo muito bacana de lembrar sempre, no Dia dos Namorados, para quem trabalha com restaurante, é o dia do jogo principal do ano. Então parece que a gente se prepara o ano inteiro para jogar aquela partida final. E aí... É que eu não sabia, Dia dos Namorados, chocada. Claro, o Dia dos Namorados é o dia que o restaurante mais vende. Até o churrasquinho do gato ali da esquina é o dia que ele mais vende. Pra jantar, né? Sim. É o dia que mais vende. Então, assim, a gente se prepara o ano inteiro para aquilo dali. A gente já está se preparando agora, a gente está em abril, a gente já começa a falar. Precisamos formar a equipe, precisamos comprar os utensílios para aquele dia X. E aí, são 9 anos de Sushi Boulevard. Há 7 anos, porque vai ter o 9º agora, há 7 anos eu participei de todos. Então, eu programo a minha vida em relação ao Sushi Boulevard. Não existe Dia dos Namorados lá em casa, tá? O Dia dos Namorados ou é antes ou ele é depois. Mas eu tinha uma viagem ali, pronta para ser feita. E eu precisei viajar no Dia dos Namorados. E eu recebi foto deles, todos, em todas as unidades, rezando de mão dada o Pai Nosso. Que é uma das culturas. Eu sou cristã, né? E eu não acredito que exista um ambiente saudável sem a presença de Deus. Então eu trago isso pra dentro, respeito todas as religiões, né? Mas no Sírio eu faço questão de chamar, e aí a gente vai passando de casa em casa com Nossa Senhora de Nazaré, para que a gente possa rezar. E no Dia dos Namorados foi lindo de ver todos eles de mão dada, pedindo para que aquele dia fosse muito abençoado, porque era um dia muito importante. Então é de dar um orgulho absurdo, absurdo, ao ponto de uma colaboradora falar que quer tatuar Sushi Boulevard nela. Olha. Juro por Deus. Que bacana, mas ela já tatuou ou já falou? Segundo ela, falou que tá esperando sair o pagamento. Se a senhora me pagar, eu vou fazer minha tatuagem. E ela vai fazer. Juliette falou que tinha essa tatuagem. Eu juro pra vocês. E Natasha, tu tá falando isso, eu lembrei eu tava num negócio do G4 e o Alfredo falou o que assumiu agora o Magazine Luiza, o que tá agora comandando, eu esqueci o nome dele agora. Ele faz uma reunião.
Ele era o antigo da Pizza Hut? Não sei, cara. Não, ele é sobrinho da Luísa. Ah, tá, não sei. E ele faz uma reunião com o conselho de clientes. Isso, muito legal. É que ela falou, colocaram só uma placa com o nome, não, ele reúne toda segunda-feira com um conselho de clientes da loja, que é mudado, parece que toda segunda-feira eles elencam um grupo e ele vai ouvir os clientes para saber as melhorias que eles precisam fazer. Uma das ideias muito legais. Legal. Mas eu sou muito aberta, não só com você, lógico, pela proximidade, é rasgação mesmo, mas curioso. O Breno até diz, tá? Eu não sei o que a Natasha faz, mas ela consegue transformar os clientes em amigos. Eu sou amiga dos clientes. Eu saio pra tomar uma com eles, eu acabo sendo convidada para aniversário. E aí, eu tenho tanto esse... Esses dias eu fui comer um sushi, eu saí embriagada de lá. Exato, amiga, assim que funciona. E a gente tem tanta conectividade com os nossos clientes, a gente é tão aberto, eu sou tão aberta a receber críticas e melhorias, porque eu sei que é pro nosso bem, que eu falo pra vocês, se tu és meu amigo, se tu queres bem do Sushi Boulevard, você tem por obrigação fazer o cliente oculto me passar o que... Então, todos os clientes que acabam virando amigos, às vezes, amigos de Instagram, né? Sim. Olha, o fulano do Sushi Boulevard tava assim, assim, assado. Olha, Nath, tem que melhorar isso. Até porque, gente, trabalhar com comida é tudo muito artesanal, né? Imagina só você ter uma padronização de 7 operações, é surreal. Então, a gente precisa estar muito antenado para o que está acontecendo, não é verdade? Sim. E aí... Sou tão aberta a isso que na festa de final de ano do Sushi Boulevard, eu levei como elemento surpresa um cliente, que era o Lucas Portela, que ele é fã do Sushi Boulevard. A gente não era amigo, não tinha essa conexão antes, mas de tanto ele frequentar o sushi e de tanto a gente ter essa troca genuína, eu falei assim, Lucas, eu queria presentear, eu queria que as pessoas que trabalham ali no Sushi Boulevard escutassem um testemunho seu do que é o Sushi Boulevard na tua vida. E aí, a gente fazendo a festa, eu falei, olha, eu trago aqui agora uma surpresa para vocês escutarem o quanto o trabalho de vocês impacta na vida das pessoas. E aí o Lucas entra, todo mundo reconhece ele, porque ele é um cliente assíduo. Né? É o nosso Daniel, um beijo, Daniel. Inclusive ganhou um boné do Papo Ganhou um boné, a gente também agradecer trata bem nossos clientes, né? E aí ele, presente ali, falou como ele se sentia dentro do Sushi Boulevard, né? E aí, eu não tenho um conselho ainda, mas quando a gente lança alguma coisa, por exemplo, o rodízio vegetariano, eu peguei clientes que não eram de fato meus amigos, eu peguei clientes, fiz um mesão e eu falei, olha, agora a gente vai servir os itens vegetarianos que a gente está querendo colocar no rodízio e eu gostaria do feedback de vocês. Entendeu? Então a gente coloca o devido valor porque o cliente, porque na verdade é ele que paga minhas contas, gente. Não, A melhor ele fonte de informação pra ti vai ser o cliente. E Natasha, sabe o que aconteceu naquele dia que a gente foi, depois do evento, do escritório? A gente foi lá pro Posto Açaí, né? Sim. E aí, inclusive, recebemos um pacote maravilhoso. Inclusive, vale ressaltar aqui que a Natasha se superou, colocou uma mensagem linda lá pra gente no escritório, a foto da galera. E pro Baraté, ela colocou a última mensagem do slide. Lembra aquela mensagem que ele colocou no final? Ela imprimiu. Menino, quando ele viu, ele ficou impactadíssimo com aquilo. Mas lá a gente foi fazer aquele momento para agradecer, porque todo mundo do escritório se envolveu muito no evento, não sei o quê, então foi para agradecer eles. E a gente fez uma fala lá e de repente o Pedro e o seu Nazareno pegaram o microfone do nada. Até porque não tinha sido planejado aquilo, a gente resolveu almoçar em cima da hora. E falaram no nosso trabalho, foi assim... surreal. Olha, a gente falou, meu Deus, a gente não tava gravando porque a gente não pediu pra ele falar nada. Ele simplesmente no meio da nossa fala, eu gostaria de falar. E falou, falou do nosso trabalho, todo mundo... Cara, quando a gente saiu de lá, todo mundo ficou assim, meu Deus, a gente nem imagina a percepção, porque é um serviço, né? E é um serviço que a gente faz um atendimento pelo telefone, pelo WhatsApp, não tem tanta proximidade, né? Principalmente a galera que tá lá nos bastidores, né? Fazendo as coisas. Não, a gente que acaba tendo... também, que tem uma certa... Exatamente, então a gente não tinha como sentir aquilo se eles não fizessem, eles fizeram de livre e espontânea vontade. Cara, foi muito gostoso. É importante, muito bacana. ser falado. E aí, quando você fala assim, do feedback de ser cliente, eu como empreendedora,
Eu gosto também de dar feedback para outras pessoas, mas a gente sim sabe que tem que ter muito cuidado para também não ferir a pessoa e tem que saber se a pessoa está aberta. Mas não existe sentimento mais genuíno do que você querer melhorar melhorar o trabalho de alguém. Porque realmente é para perpetuar. Se a gente está melhorando, a gente está perpetuando. Sim. Né? E a gente tem uma responsabilidade com a sociedade absurda. A gente não pode mais fazer por fazer, né? Então, enfim, fica a dica para as pessoas receberem de bom grado, porque isso é um presente. Feedback é um presente. Verdade. Eu sempre agradeço muito também quando eu tenho um feedback sincero, né? As pessoas às Não vezes deve aceitar muito de boa, mas depois eu reflito. Por incrível que pareça, eu aceito, eu agradeço. Por incrível, e eu sempre tento não rebater, porque quando a gente fala alguma coisa, a gente fala, mas foi por causa disso. buscando Não, mas foi por causa resposta, disso. né? Não, e mesmo que eu tenha um motivo, eu fico calada. Tá. Poxa, tá bom, muito obrigada. Sim. Te agradeço. E a pessoa vem cheia de dedos falar, tu vê que a pessoa tá com cuidado. Ela não tá querendo falar por falar, ela tá querendo te dar um toque, né? Sim. De alguma Sim, coisa. Eu sim, acho muito sim, bacana, sim, realmente. Apesar de não parecer. Eu acho que recebo bem uns feedback. Mas a galera meio que confunde também. Vem me sacanear na rede social? Vem O não. feedback é pra pessoa. Exato. Eu te né? bloqueei logo. É só pra pessoa, direto. Não precisa ser, se for no Instagram, no direct. Exato. Sem comentários em Reels bombados, né, Pô, amiga? Pelo amor de Deus. Não, me sacaneia, né, querida? Não, com certeza. Pô, teve um dia desses que uma menina colocou lá. Essa menina parece a Narcisa Tambori. Foi um elogio, porque eu amo a Narcisa, tá? então, aí eu sou fãzona Aí dela. eu peguei ela e falei, mentira. kkkk, espero que seja igual a conta bancária dela. Aí ela me respondeu, não foi ofensiva, porque eu adoro ela e Eu tudo adoro mais. ela. E ela é lindíssima. Eu falei, porra, lindíssima menos também. Uma puta que Dá uma pariu, segurada. Dá uma segurada. Não, É ela não é engraçado. feia, não, mas ela é louca. Talvez seja isso, pra quem se veste de... Daqui a pouco tu tá claro. Eu acho que deixa de ter razão. Mas olha, isso daí às vezes o pessoal quer criticar, mas tá doido pra fazer igual e não faz. Isso daí tem que ter de coragem, longe. Tem que né? ter coragem pra fazer, pra ser disruptivo. A gente já conversou sobre isso, né? Sim. E a gente acaba fazendo um trabalho meio que assim, né? O trabalho no Sistema Levar é disruptivo, entendeu? E vai ter muita gente que vai te comparar com a Narcisa, vai te chamar de louca, vai dizer que o Breno é não sei o quê, e aí vai. E aí daqui a pouco tá todo mundo copiando o que vocês estão fazendo e tá tudo certo. Tá tudo bem. Agora eu tô me lançando como blogueira, a gente sabe que olha aí. vem. Quando tu ganha hater, mano, é porque o negócio tá funcionando. Verdade. Amiga, não tá funcionando isso. Eu sou leve, eu trabalho isso pra ser leve, isso é prazeroso, é uma brincadeira pra mim. E aí, eu acho que essa é o gostoso do game, é se tornar leve, uma brincadeira. A partir do momento que você trata aquilo dali como um trabalho exaustivo, realmente deixa de ser um propósito, né? Deixa de ser algo gostoso de viver. Ai, foi muito bom. Acho que é isso, né? Gente. Aprendemos muito sobre cultura. Muito. Comemos bastante. Tava tudo uma delícia. Se você ainda não conhece o Sushi Vou Levar, conheça, tem a experiência do delivery, vá lá no rodízio, né? A feirinha vai ter todo mês agora? Então, gente, se a primeira feirinha foi daquele jeito, eu já tô recebendo muita solicitação. Quando vai ser a segunda, eu não consegui na primeira. Olha, eu não comi a Sim. capivara e eu fui só pra comer a capivara. Eu fiquei decepcionada nesse sentido, viu? Oi, Quero comer a capivara. Mas, pô, tu quer me chegar 3 horas da tarde, amiga, ó. Capivara Eu já cheguei tinha ido. meio-dia. Eu saí de lá 3 horas, tu quer dizer? Capivara já tinha ido embora faz tempo. Já faz... Ei, foi uma loucura. Não, porque eu convenci todo mundo a ir por causa da bendita da capivara, entendeu? Tá, tu sabe, tu já deixou aqui uma sementinha na minha cabeça. Ah, vai chegar a capivara na casa dela. Já deu um feedback, já deu um feedback. Dia 28, manda uma capivara dia 28. Ai, gente. E as filhas dela querendo que eu brincasse. Só que eu tava numa loucura. Amiga, É porque elas achavam que era uma boneca lá, né? Tu tava fantasiada. Gente, agora eu entendi, porque realmente eu tava em cima de uma sandália de pau. Eu tinha que andar daquele jeitinho ali. Foi incrível. E eu fiquei, olha lá, o tal da entrega, do propósito. Eu fiquei de 6 horas da manhã Com a cara branca. 7 horas da noite com a cara branca, porque eu tinha que tirar a mesma foto. A mesma pessoa que tirou a foto de manhã queria tirar a foto à noite. Seria injusto eu me desfazer. E a maquiagem segurou? Segurou, depois eu passo contato. Segurou, foi incrível.
É isso, né? Foi muito bom, gente. Obrigada, viu, por ter vindo mais um dia e Dá ali o contar. teu Instagram, né? Pra quem quiser te acompanhar agora que tu é blogueira, palestrante. Quem quiser. Ela tá mandar precisando de looks. patrocínio de roupa, né? Porque ela tem muitos eventos. Laranja. Eventos, eu já tô. Minha calça laranja tá pra andar sozinha. Pô, pelo amor de Deus, patrocina a gata aqui. Gente, @NathPaiva, N-A-T, Paiva com 2 Is. E, claro, Sushi Boulevard, @Sushi Boulevard. Lá vocês vão encontrar as melhores experiências. A gente colocou o Aquaman e a Ariel no meio do salão para falar sobre o rodízio do mar. Então lá a gente já entendeu que a gente tem que se conectar com os nossos clientes. É muita coisa louca. Tem o coelhinho da Páscoa agora, enfim. Tem Ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa, tem que encomendar agora, tá bom? Tem panetone, tem tudo, Sushi, tudo. Tony, panetone, tem tudo. Então vem com a gente lá, a gente fala muito sobre estratégia, sobre food service também. E a gente tá nos bastidores, eu gosto de mostrar. Além de ser sempre o número 1 do iFood. Exatamente. iFood, patrocina a gente também, viu? Alô, iFood! iFood! Ganhamos, encerro aqui, ganhamos em primeiro lugar no iFood Região Norte. Estávamos em São Paulo, recebemos uma placa, subimos num palco onde Serena Williams estava palestrando para realmente receber Sushi Boulevard Região Norte. Você ganhou como melhor asiático dessa região. Palmas! Muito obrigada, minha equipe. Sem vocês eu não seria nada. Vocês sabem do tamanho da minha admiração pelo nosso trabalho, que a gente está fazendo uma coisa surreal. E levar o Sushi Boulevard com essa magnitude é incrível, graças a vocês, aos nossos parceiros. E vocês que acreditam na gente, nossos clientes. É satisfatório poder trocar tanto com pessoas que gostam da gente. Obrigada. Muito bem. Gente, se você gostou aí do nosso papo sobre cultura organizacional, se inscreve no canal, curte, encaminha aí para os seus amigos que estão precisando, né, estabelecer uma cultura mais forte na empresa. E aí, comenta lá no Toia Rodrigues Macedo ou Papo de Onça Pode. Mas se você é um hater, se você tem críticas ainda que construtivas, se você acha a Natasha a cara da Narcisa, aí você vai lá no teu joinha. Não, se você acha a Natasha a cara da Narcisa, pode ir no meu, que eu quero saber. Tchau. Tchau. Esse episódio é um oferecimento Maria Fricote, Aguilar Advogados, Midas Macedo Ferro e Aço, Prisma Comunicação Integrada.